Olá vocês, aqui é o pastor Antônio Carlos Neri, gravando mais uma meditação para a Igreja Evangélica Congregacional do Fonseca, em Niterói, Rio de Janeiro. Pastor presidente, Oséias Vieira de Andrade. O texto de hoje é a continuação das meditações na Carta aos Romanos, capítulo 10, versículos de 9 a 13. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, aqui nós podemos inicialmente dividir em 3 pontos também. Quando o texto diz confessar, o sentido aqui não é só uma confissão de fé no dia do batismo, onde o pastor pergunta se crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e o candidato ao batismo diz: sim, eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador, é Deus, verdadeiro Deus. Não é só isso, é mais que isso. É discernir realmente que Jesus Cristo fez uma grande obra, fruto da economia da salvação trinitária, a obra do amor de Deus Pai, nos méritos da graça de Cristo Jesus, o Filho, e na operação do Espírito Santo. Então, nesse sentido, confessar é uma homologação, é o carimbo final, o selo final no Espírito Santo, para que o homem, uma vez pecador, ao ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus, ao ouvir e entender esta mensagem, sente no coração o desejo de se reaproximar de Deus, de estar perto de Deus, de viver na presença de Deus eternamente. Daí, reconhece que é pecador, se arrepende pela fé, confessa Jesus Cristo como Senhor, sustenta esse testemunho na vida como verdadeiro, como realmente para toda a vida, na esperança de um encontro culminante com o Salvador Jesus Cristo no dia glorioso da sua volta. O que Jesus Cristo fez ao reencarnar, melhor dizendo, ao encarnar, ao tomar forma de homem em Jesus de Nazaré, pelo amor, também é na prática dos seus ensinamentos um resgate ao que Deus tinha falado na lei de Moisés. Só que, como nós já vimos, a lei da justiça de Deus em Cristo Jesus supera a lei de Moisés. Mas só para entender, lá em Deuteronômio, na lei de Moisés, capítulo 6, versículo 7, o texto diz que o pai deve pegar o filho na varanda, assentado, e falar da lei do Senhor. E o filho, ao ouvir, toma ali interesse. Então, é um processo de comprometimento também, que essa palavra de confissão, de testemunho, ela em Paulo, na carta aos Romanos, ela é entendida. É preciso haver, como nós já vimos, discernimento. Não só ouvir, não só entender, não só ensinar e ser ensinado, não só dizer que sim, eu entendo, eu compreendo, eu tomei conhecimento, mas discernir realmente que em Cristo tudo foi superado e só em Cristo Jesus
na graça, na operação da graça em nossas vidas, acreditando, crendo no coração e aí então confessando, diz o texto afirmativamente, serás salvo. Então, quando nós estamos assentados, andando pelo caminho, quando vamos deitar, quando levantamos, é preciso que esse testemunho tome forma de um processo que será homologado em todas aquelas vidas que ouvir a palavra de Deus, que observar o nosso testemunho e que também irá confessar, irá entrar nesse processo de fé para a salvação em Cristo Jesus. E em terceiro lugar, nada disso se faz sem a operação, sem o toque do Espírito Santo. Diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, que ninguém diz Jesus Cristo como Senhor e Salvador, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que na verdade nos fala, nos ensina, nos faz discernir essa grandeza do amor de Deus pela humanidade. Diz o texto de Paulo também, em Tito, capítulo 3, versículo 5, que o lavar regenerador e salvador do Espírito Santo invade o nosso coração e por isso somos resgatados, remidos, salvos para a eternidade, para vivermos na eternidade na presença de Deus. Esse texto então de Romanos capítulo 10, versículo 9 a 13, é um clássico na nossa confissão de fé, no nosso compromisso de ouvir, de discernir a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, de estar atento para aprender, ensinar e aprender, e daí então definitivamente tomar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E os romanos entendiam isso, que essa homologação é um processo que é completo e definitivo. É um contrato grandioso e irrevogável para a salvação do indivíduo que escuta a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, que entende, que quer ouvir, que quer aprender e daí discernir Jesus Cristo como Deus, como Filho de Deus, como Redentor, como nosso Salvador para a eternidade. Como eu sempre digo, no amor de Deus, nos méritos da graça de Cristo Jesus e na operação do Espírito Santo. Com muito compromisso, com muito interesse, com muita responsabilidade de testemunharmos, de confessarmos, de sentirmos no coração e discernirmos na mente, e daí pregarmos, falarmos, em todo momento, assentados, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar, e ao agir, cultivando o bem ao próximo, para que muitas coisas possam ser promovidas, para que todo indivíduo, homens e mulheres em busca de salvação, cheguem na presença de Deus e, como o texto diz, pela fé, confessando Jesus Cristo como Salvador, todo indivíduo será salvo. Amém.